Olá, muito boa noite para você que acompanha a nossa programação. Tá difícil para todo mundo. Uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo confirma o que todo consumidor já sabia. Manaus é a segunda capital do país a vender a gasolina mais cara. Mas de quem é a culpa? Afinal, o Brasil possui uma grande reserva de petróleo. Bom, segundo os empresários, eles não são os vilões da história. O problema são os impostos que incidem sobre o preço final do combustível. A cada litro de gasolina vendido aqui na cidade, apenas o valor correspondente a 100 ml vai para os donos de postos. O restante vai para os cofres dos governos municipal, estadual e federal. Esse é um dos destaques da edição de hoje que vai mostrar também. Inaugurado com pendências, o Departamento de Polícia Técnico-Científica entregue hoje ainda não tem equipamento para o banco de DNA. Novidade na hora de pedir socorro. O aplicativo promete agilizar o tempo de espera pelo Corpo de Bombeiros e ainda ajuda a evitar trotes. Mais empregos. Nova fábrica de componentes eletrônicos se instala no polo industrial. A empresa é referência no país. E ainda, amanhã é o dia do turismo e tem programação gratuita aqui na cidade. Agora, no A Crítica na TV. O que todo mundo já tinha percebido, agora foi comprovado. Uma pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo mostra que Manaus tem a segunda gasolina mais cara do país. Para os donos de postos de combustíveis, as altas taxas de impostos e a logística na região são os maiores influenciadores no valor final do produto. Que tá caro, o consumidor já sabia. Mas o levantamento da Agência Nacional do Petróleo mostrou que Manaus tem a segunda gasolina mais cara entre as capitais do país. O preço médio é de R$ 4,20. Só perde para Rio Branco, onde o litro custa R$ 4,40. João Pessoa tem o melhor preço, R$ 3,76. CID, PIS/COFINS, ICMS são alguns impostos que incidem sobre o preço da gasolina. Ainda tem os gastos com o etanol, que é adicionado ao combustível. Segundo o Sindicato dos Postos do Amazonas, de cada litro de gasolina vendido, apenas 100 ml vão para os empresários. Todo o resto vai para os governos federal, estadual e municipal. O presidente do sindicato cita o aumento de 2% no ICMS, um imposto estadual, e as dificuldades de transporte na Amazônia. Isso encarece não só o combustível que vem de fora, mas também o que é produzido aqui. O gás natural também tem dos impostos caros, inviabiliza a construção do gasoduto Guari-Manaus, foi acima do esperado. Então a Petrobras não tem como baixar o valor do gás. E os impostos aqui, que todo canto, o gás natural tem um imposto bem menor. E aqui em Manaus ele não tem esse imposto mais barato que os outros. Ruim para os donos de postos, pior para o consumidor, que precisa escolher entre pagar mais caro para abastecer ou rodar menos. A gente tenta diminuir, né? Não vai deixar de fazer, mas assim, tenta diminuir. Se a gente ia todo final de semana, Presidente Figueiredo era uma rota constante nossa, né, daqui. Mas não tem condições, é um absurdo. O Presidente Figueiredo nunca esteve tão longe, então? Nunca esteve tão longe, sem dúvida. A gente tem que vender a moto para botar gasolina, porque tá um absurdo, cara. Ficou longe, ficou bem caro, né? Tem que fazer mesmo esse rodízio. E olha só, o Tribunal Regional Eleitoral aprovou hoje, mas com ressalvas, as contas de campanha de Amazonino Mendes e Bosco Saraiva, eleitos governador e vice. De acordo com o relator do processo, o desembargador João Simões, na prestação de contas não constavam os nomes de 29 pessoas que trabalharam na campanha. Mas, segundo o relator, a irregularidade representa apenas 0,49% do número total do serviço que deveria ser declarado. O tribunal informou ainda que foram apresentadas todas as peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas, de acordo com a legislação eleitoral. A diplomação de Amazonino e do vice está marcada para o dia 2 e a posse vai ser no dia 10 de outubro.
E foi prorrogada por 6 meses a situação de emergência social que a Prefeitura decretou por causa da vinda de índios venezuelanos para Manaus. Questões burocráticas relacionadas ao envio de verba federal provocaram essa decisão. O motivo apontado pela Prefeitura para prorrogar a situação de emergência foi a diferença no tempo entre a oficialização do decreto e a chegada do dinheiro enviado pelo governo federal. No total, foram destinados mais de R$ 750 mil para dar assistência social aos indígenas da etnia Uarau que vieram da Venezuela, mas apenas metade desse dinheiro foi utilizado até agora. O próprio governo federal é consciente que o estado de emergência ele não cessa no espaço de 6 meses, porque enquanto nós tivermos indígenas Uarau em Manaus na condição de regulamentação, ou seja, de legalização documental para acessar os programas sociais que o governo federal oferece, o estado de emergência está posto. Quase 400 indígenas venezuelanos estão em Manaus. 180 deles vivem em abrigos alugados pela Prefeitura. Eles recebem ainda alimentação e atendimento social. A ideia é que nos próximos 6 meses, com a prorrogação do prazo de situação de emergência, sejam contratados professores e outros profissionais para reforçar o atendimento aos imigrantes. Agora, com o novo decreto, o que a gente pode fazer é dar celeridade nos contratos que temos para justamente trazer pessoas que vão fazer a prestação de serviço a essa comunidade, como também alugar carros para dar mais efetividade a esse serviço. E olha, a Câmara Municipal de Manaus autorizou um empréstimo de R$ 255 milhões da Prefeitura junto à Caixa Econômica Federal. Segundo a Prefeitura, o dinheiro deverá ser usado em obras de infraestrutura urbana e tecnológica da cidade, mas não detalha quais são esses projetos. O empréstimo foi questionado por alguns parlamentares que alegaram que a destinação do recurso estava genérica e faltava especificação técnica. O vereador Chico Preto chegou a propor uma emenda para que fosse enviado um relatório à Casa Legislativa a cada 6 meses, apontando transparência nos gastos do valor emprestado. Porém, a emenda recebeu parecer contrário na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sob a relatoria da vereadora professora Jaqueline. A parlamentar definiu a emenda como desnecessária. O Polo Industrial de Manaus ganhou hoje uma nova fábrica de componentes. A unidade faz parte de uma empresa que já é referência na produção de eletroeletrônicos no país. A nova fábrica foi construída numa área de 8.000 metros quadrados no Distrito Industrial, zona sul da cidade. As 6 linhas de produção agora recebem placas e baterias para computadores, celulares e tablets, produzidos aqui no Polo Industrial de Manaus. A previsão é que ela consiga fabricar 1 milhão desses componentes por hora. Com investimento de 80 milhões de reais e a geração de 320 empregos diretos. Indiretos, a gente soma a cada emprego direto 5. Então, nós podemos contar com 1.500 empregos indiretos. A companhia já atua há 10 anos em Manaus e a diretoria garante que, com os incentivos do Estado, conseguiu ampliar a oferta de produtos e empregos. E mesmo diante da crise, espera crescer ainda mais. O mercado de computadores e de smartphones dá as primeiras mostras de crescimento no Brasil, né? O terceiro trimestre já cresceu em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Se continuar nesse ritmo, certamente teremos muito mais vagas. E agora a gente dá aquela olhadinha no trânsito para você ver como é que está a movimentação de veículos na cidade agora à noite. Bom, a gente tem imagens aéreas para você do nosso drone. Na Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade, bem pertinho ali do Parque Jefferson Pérez, você vendo os carros saindo do centro em direção aos bairros aí da Cachoeirinha, Educandos. Trânsito sempre bom agora à noite no centro da cidade, né? São 7h18. Você acompanhando aí a nossa programação aqui da TV Acrítica com imagens exclusivas do trânsito na cidade. E veja, daqui a pouco, depois de 2 anos de espera, o Departamento de Perícia Criminal do Estado ganhou hoje um novo prédio, mas ainda falta equipamentos para o banco de DNA. E mais, Corpo de Bombeiros agora tem um aplicativo para agilizar o pedido de socorro e que deve também evitar trotes. Os detalhes eu te conto em instantes. 7h19, eu volto já.